Olá, eu sou a professora Wólia Bonfim, professora de Direito e Processo do Trabalho. O nosso curso é sobre a reforma trabalhista. As aulas abordarão especificadamente alguns temas da reforma. Entre eles, vamos falar do direito intertemporal, do grupo econômico, do ponto controvertido, talvez um dos mais controvertidos, que é o dano moral, a terceirização e a natureza das parcelas do salário. Tem natureza salarial ou não tem natureza salarial? Ao longo da semana abordaremos todos esses assuntos sobre a reforma trabalhista. Mas hoje a aula é de terceirização. Bom, para iniciar, é importante dizer que a terceirização, ela foi regulamentada por uma lei que não é a reforma trabalhista. Ela foi regulamentada pela Lei 13.429, de 31 de março de 2017. E a reforma trabalhista tem o que a ver com isso? A reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, ela alterou alguns dos artigos modificados, trazidos e criados pela Lei 13.429. Portanto, que a gente entenda bem a terceirização, vamos voltar um pouquinho no tempo e buscar esta lei que foi tão modificada. A lei em comento é a Lei 6.019 de 74. A Lei 6.019, claro, confeccionada em 1974, tratava apenas de um tipo de terceirização. Alguns, inclusive, chamavam de intermediação de mão de obra. Tratava especificadamente do trabalho temporário. Portanto, toda a lei, do início ao fim, Lei 6.019, tratava apenas do trabalho temporário. Em março de 2017, exatamente no dia 31 de março de 2017, veio então a Lei 13.429. Essa lei acresceu alguns artigos, enxertou alguns artigos na Lei 6.019. A partir de março de 2017, aquela lei antes chamada de Lei do Trabalho Temporário passa a ser agora a Lei das Terceirizações. Portanto, a Lei 6.019 hoje trata de dois tipos de terceirização. A primeira, aquela primitiva, que é o trabalho temporário. Continua sendo regulado pela Lei 6.019, mas com mudanças feitas pela Lei de março de 2017. Mudaram prazo, a duração do contrato, incluíram a previsão expressa da responsabilidade subsidiária, mas a grande novidade não é essa. Tanto a Lei 13.429 de 2017 como a reforma trabalhista, as duas juntas enxertaram 7 artigos na Lei 6.019. 7 artigos que não tratam do trabalho temporário. Tratam de quê? Da terceirização em geral. Esta lei 13.429 chama terceirização em geral de prestação de serviços a terceiros. É quando um tomador, uma pessoa jurídica, uma pessoa física, de direito público ou privado, chamado na doutrina de tomador, aquela que recebe os serviços, delega parte da sua produção, seja ela em atividade meio ou em atividade fim, para outra pessoa jurídica de direito privado contratar empregados para executar serviços nesta atividade da tomadora. Então, a primeira grande novidade
trazida pela Lei 13.429 e Reforma Trabalhista. São duas leis, uma de março e uma que entrou em vigor em novembro, ambas de 2017. As duas enxertaram 7 artigos. O artigo 4A, 4B, 4C, 5A, B, C e D. Esses 7 artigos tratam da terceirização em geral, ou, como a lei gosta de chamar, prestação de serviços a terceiros. Por que é importante a gente fazer esse retrato, essa análise? É importante porque antes de março de 2017, nós não tínhamos nenhuma lei que regulasse as terceirizações em geral. Nós tínhamos uma lei específica do trabalho temporário, uma lei específica da vigilância, que é a Lei 7.102, de 83. Nós tínhamos uma lei específica dentro, na verdade, um artigo da CLT, que é o 455, artigo 455, que trata da relação do empreiteiro e do subempreiteiro. Então, nós tínhamos algumas leis esparsas que tratavam de alguns tipos de terceirização. Até então, predominava na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não podia, fora das hipóteses que eu já mencionei, isso é, daquelas leis específicas, ninguém poderia terceirizar a atividade fim. Vigorava o princípio de que só era possível terceirizar atividade especializada, atividade meio, serviços de limpeza, conservação. Não era possível o hospital terceirizar médico ou enfermeiras, a faculdade terceirizar professores, a TV terceirizar câmeras, artistas, produtores, técnicos. Era essa a posição majoritária, inclusive espelhada no inciso 3 da súmula 331 do TST. Argumentava-se, inclusive, pelo princípio da arrenidade. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que o empregador natural é aquele que recebe o serviço independente de quem contrata. Só para você entender bem a sistemática da terceirização. Eu sou uma pessoa física ou jurídica e quero contratar enfermeiros para o meu hospital. Eu, então, contrato uma outra empresa para contratar o enfermeiro para ele trabalhar para mim. Percebam, isso é uma subcontratação ou uma exteriorização de mão de obra. Você não usa os seus próprios empregados, você contrata alguém para contratar empregados, logo vai ser empregado, deixa alguém para trabalhar para mim. Isso violava o princípio da bilateralidade. Se eu trabalho para você e você me paga, você é meu natural empregador. Fora do ordinário está o extraordinário. E o que seria extraordinário, incomum? Eu trabalhar para você, a minha energia de trabalho ser desprendida para a sua atividade econômica, mas outra pessoa assina a minha carteira. Estranho. Eu sou empregado de A, mas presto serviços a B. Isso é a terceirização. Naturalmente, o conceito de terceirização já nos leva à palavra 3, terceiro. São 3 pessoas nessa relação. O empregado, que tem a carteira assinada por aquele que a gente chama de intermediador de mão de obra ou de empresa que terceiriza, ou, se vocês preferirem, de empregador formal, aparente, e o tomador, que é quem recebe essa energia de trabalho. A
até o advento da Lei 13.429, não se admitia terceirização em atividade fim, só se permitia terceirização em atividade meio, isto é, aquelas que não estão relacionadas às atividades principais do tomador, se ausentes os requisitos do vínculo de emprego entre o trabalhador terceirizado e o tomador. Então, imaginem um banco que terceiriza faxina, limpeza. Limpeza não se insere na atividade fim bancária. Atividade fim do banco é comercialização da moeda. Quem é a mão de obra que se insere na atividade fim? O caixa, o gerente, o tesoureiro. Esses são serviços que se inserem na atividade fim. A limpeza, a telefonia, o call center, a conservação do maquinário, o conserto do aparelho de ar, essas são atividades especializadas ou relacionadas à atividade meio do banco. Mesmo que o banco terceirizasse a atividade meio, o entendimento predominante era no sentido de que não poderia haver entre o terceirizado e o banco os requisitos do vínculo de emprego, entre eles pessoalidade, subordinação. Mas, professor, e os outros requisitos? Obviamente estão presentes. Ele está ganhando o salário de alguém, que é do empregador que assinou a carteira. Obviamente, esse trabalho é repetitivo, é habitual, se insere na atividade de quem contratou. Mas para quem ele trabalha é o banco. E o entendimento da parte final do inciso 3 da súmula 331 do TST é que mesmo terceirizando atividade especializada e relacionada à atividade meio, não poderia haver subordinação e pessoalidade em relação ao tomador. E diga-se de passagem, essa subordinação é a subordinação direta. Vou explicar um pouco melhor. Qual seria a diferença entre subordinação direta e subordinação indireta? Subordinação direta é quando o chefe chega para o empregado. Arruma aqui. Olha, por favor, faça essa tarefa. Isso é uma subordinação direta, é quando o comando, a ordem, sai do superior hierárquico para o inferior hierárquico. Qual é a subordinação indireta? É aquela que eu digo como fazer para alguém e este alguém repassa para outro alguém que é o trabalhador. É quase um telefone sem fio. Eu conto para você, que conta para alguém, que conta para alguém. Normalmente é assim a terceirização. Exemplo, eu sou um banco e preciso de call center. Como é que eu faço quando eu preciso de call center? Eu contrato uma empresa especializada em call center. Essa empresa especializada tem que dizer aos seus operadores, as telefonistas ativas e passivas, qual é o produto do banco, como é que se aborda o cliente do banco, qual é a diferença do cliente top, do cliente médio, do cliente com uma faixa de crédito menor, quais são as diferenças de tratamento, como é que se acessa a plataforma, qual é o código, o dever de sigilo, obviamente que você está tendo acesso à conta de alguém. Como é que essa telefonista que trabalha fora do ambiente bancário, e sim lá na empresa de call center, sabe como lidar com esse comando? Porque o banco passou toda a forma de se portar, toda a forma de tratamento, todo o sistema, toda a operação para a empresa de call center que comandou para os seus empregados. Isso é a subordinação indireta. Aos olhos do TST, se a subordinação for indireta, não há problema na terceirização.
Para o TST, não pode haver subordinação direta. Muito bem, o que mudou com a Lei 13.429 e com a reforma trabalhista? Bom, o que mudou, primeiro, aquela lei 6.019 não é mais só uma lei sobre o trabalho temporário. Agora ela é uma lei que trata de 2 tipos de terceirização. Continua tratando do trabalho temporário de uma forma um pouco diferente da anterior, mas criou uma nova modalidade de terceirização que nós vamos chamar aqui de terceirização em geral. Outra novidade, a lei deixou claro que pode terceirizar atividade meio e fim. Portanto, acaba toda essa doutrina, todo esse posicionamento, toda essa tese principiológica de que não pode terceirizar atividade fim. Agora é possível terceirizar atividade fim. E a outra novidade é que a lei deixa claro, tanto na terceirização do trabalho temporário como na terceirização em geral, que há responsabilidade secundária, subsidiária do tomador. Bom, para ver se vocês estão entendendo e para testar o seu conhecimento, vamos chamar o nosso primeiro quiz. Vamos lá. Diz a primeira questão, de acordo com o artigo 4º da Lei 6.019 de 74, considera-se prestação de serviços a terceiros. Lembram que é o novo nome que se deu à terceirização em geral? A transferência feita pela contratante é sempre a tomadora, da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. Atividade principal é sinônimo de atividade fim, hein? A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. B. Transferência feita pela contratante da execução de quaisquer atividade meio a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. C. A transferência é feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades à pessoa física prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. E D. A transferência é feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive da atividade principal, à pessoa jurídica de direito público. Perceberam que a brincadeira aí está se a pessoa é jurídica, se a pessoa é física e quem é o intermediador. A resposta certa é a letra A. O que quer dizer isso? Só pode terceirizar, isso está explícito na Lei 13.429, só pode terceirizar a pessoa jurídica, portanto, a pessoa física não pode, jurídica de direito privado, portanto, não pode existir uma economia mista, uma empresa pública cuja atividade única é terceirizar, e ela tem que ter capacidade econômica, e a lei estabelece ali até tantos empregados, o contrato social tem que prever tanto de valor e etc. Então, resposta é, a contratante quer dizer a tomadora. A contratante vai receber o serviço. Então, a contratante pode ser pessoa física ou jurídica, urbana ou rural, tanto faz. Pode ser, inclusive, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, mas a contratada, que é a empresa que vai terceirizar, ela contrata empregados para colocar no tomador, essa sim, tem que ser pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, tem que ser de direito privado, não pode ser uma pessoa jurídica de direito público e tem que ter capacidade econômica compatível com aquela que a lei diz.
Isso para nós é bem importante. Por quê? Porque, obviamente, a lei escancarou as portas para a terceirização. Claro que isso já era um clamor dos empresários, a terceirização já era um fato presente. Nós vivenciamos diuturnamente a terceirização. Pega o seu telefone, liga lá para a sua operadora de telefone, tenta fazer uma reclamação. Sabe quem te atende? Um empregado de uma empresa que terceiriza. Eu já julguei casos em que o empregado é de uma empresa construtora, isso é de construção civil. Já peguei caso em que é de uma empresa de propaganda e marketing. Já peguei caso em que esse empregado é de uma empresa do grupo daquela empresa, banco ou telefonia. Nós temos terceirizado tudo. Você tem internet na sua casa? Deu defeito? Já ligou para a operadora para reclamar o defeito? Quem você acha que te atende? A empresa de telefonia que está fazendo o sinal chegar a você? Não é. Com certeza é um trabalhador terceirizado. A administração pública é aquela que mais terceiriza. Não por vontade, eu diria, porque a administração pública tem que respeitar os princípios da impessoalidade, da legalidade, da eficiência, entre outros. Mas muitas vezes por necessidade. Primeiro porque nós temos aquele antigo Decreto-Lei 200, que é o decreto da descentralização, Decreto-Lei 200 de 67. Esse decreto-lei já delega a terceiras pessoas a atividade meio especializada. Então, de cara, a administração pública há muito não cria cargo por lei de atividade meio. Então, toda atividade de limpeza, de conservação, né, alguns prédios são mais antigos, ascensoristas, né, garçons, serviços em geral, vocês podem olhar na União, nos estados, nos municípios, nas autarquias, nas fundações, e até em algumas economias mistas, são todos terceirizados. Mas algumas vezes a administração pública acaba tendo que terceirizar a atividade fim. Porque o serviço é essencial, não pode parar. Para se criar a vaga, tem que se mandar um projeto de lei, esperar existir a lei. Quando a lei entrar em vigência, cria-se a vaga. Criando-se a vaga, tem que se licitar o concurso público, esperar o concurso. Quando sim forem aprovados, tomarão posse. Quantos anos? Vocês acham que um hospital, uma faculdade, um colégio, um setor público de uma atividade essencial é capaz de atender com tanta rapidez? Não. É demorado o processo. Então, algumas vezes, antes mesmo da Lei 13.429 de 2017, algumas vezes nós já presenciávamos a terceirização de atividade fim no tomador público. É claro, toda vez que há uma irregularidade na terceirização, o vínculo se forma com o tomador. Então, eu sou uma pessoa jurídica que contrato outra pessoa jurídica para contratar um empregado para trabalhar para mim. Se entre esse empregado, que é seu empregado, com carteira assinada, se entre esse terceirizado e o tomador estiverem presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o vínculo se forma com o tomador e aquela terceirização foi uma fraude, foi uma burla. Mas isso não pode acontecer com o tomador público. E é nesse sentido o inciso 2 da súmula 331, talvez um dos poucos que ainda tem eficácia e que não foram modificados ou alterados pela reforma trabalhista ou pela Lei 13.429. O tomador público só é empregador se o trabalhador foi aprovado em concurso público de provas e títulos. É o artigo 37, 2 da Constituição. O artigo 37, 2 da Constituição claramente diz:
Só haverá provimento de cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público. Por isso, o tomador público pode terceirizar. E, mesmo que seja uma terceirização irregular, mesmo que seja uma terceirização com subordinação direta, ou antes da lei de março de 2017, uma terceirização de atividade fim, o vínculo não se formava com o tomador público, sob pena de violação do comando constitucional. Não se pode formar o vínculo sem a prévia aprovação do concurso público. Muito bem. Voltando, o que mudou? A Lei 13.429, de 31 de março de 2017, alterada mais tarde pela Lei 13.467, de novembro de 2017, chamada Reforma Trabalhista, ela autoriza terceirização em atividade fim e meio. Meio nem precisava falar que já era autorizado na jurisprudência e na doutrina. Então, ela expressamente admite também a terceirização na atividade fim. 2, exige que para a terceirização em geral, não para o trabalho temporário, para a terceirização em geral, que a empresa prestadora de serviços, que é aquela que faz a terceirização, é a empregadora, que ela seja uma pessoa jurídica, portanto, não pode ser uma pessoa física, de direito privado com capital social compatível com aquele que a lei determina. Ela autoriza, inclusive, a quarteirização. Deu nó? O que seria uma quarteirização? Ora, se a terceirização é uma relação de 3 pessoas, 2 empresas e 1 empregado, a quarteirização é uma relação de 4 pessoas. Eu contrato você, pessoa jurídica, que contrata outra pessoa jurídica, que contrata um empregado para trabalhar para mim. Acreditem, a Lei 13.429 autorizou a quarteirização. Claro, sempre garantindo a responsabilidade subsidiária do tomador. Sabe o que é uma responsabilidade subsidiária? Quer dizer secundária. Responsabilidade subsidiária é como se fosse uma solidariedade com preferência de ordem. Solidariedade quer dizer que há 2 devedores comuns. Mas quando há preferência de ordem, primeiro você vai atrás de um. Se ele for inadimplente, você está autorizado a correr atrás, buscar seus créditos no outro devedor secundário. Então, ela foi clara na responsabilidade subsidiária. Mas tem mais novidade. A terceirização nova, chamada de prestação de serviços a terceiros, também autorizou de forma indireta a pejotização. Quanta palavra nova, né? Quarteirização, pejotização. Olha, você está complicando. Vou explicar melhor. O que é pejotização? Pejotização é quando eu contrato o sócio de uma pessoa jurídica. Na verdade, quem me interessa é o trabalhador. Eu quero que ele execute serviços para mim. Mas, se ele tiver uma PJ, né? Se ele for sócio de uma pessoa jurídica, muito melhor. Primeiro, porque dependendo do tipo tributário da sua pessoa jurídica, ele pode recolher menos imposto. O vínculo fica mais camuflado, vínculo de emprego, e talvez tenham mais sócios, o que dificulte uma das características do vínculo, que é a pessoalidade. O que diz a Lei 13.429? Ela diz claramente que não há vínculo de emprego entre o trabalhador terceirizado e o tomador, nem entre o sócio da pessoa jurídica contratada e o tomador. Quando
quando a lei diz que não há vínculo entre o sócio da sua pessoa jurídica contratada e o tomador, está autorizando a pejotização. É a primeira lei trabalhista que claramente permite a pejotização. Talvez não tão claro, né? Um pouquinho implícito, mas que permite a pejotização. É claro que daqui a pouco a gente vai ver que há alguns requisitos para que seja legítima, legal, lícita essa terceirização pela própria PJ. Mas eu vou aproveitar para a gente chamar mais um quiz para testar o seu conhecimento. Vamos lá? Então vamos à próxima pergunta, sobre a prestação de serviços a terceiros, logo sobre a terceirização. A Lei 13.429, de 2017, que altera a 6.019, diz: A. Prevê a responsabilidade solidária entre a contratante e a contratada. B. Garante a isonomia salarial entre o terceirizado e os empregados da tomadora. C. Proíbe a terceirização em atividade fim da tomadora. D. Prevê a responsabilidade subsidiária do tomador. Tá fácil essa, né, gente? É a letra D. A Lei 13.429, que altera a Lei 6.019, incluiu aqueles 7 artigos na Lei 6.019. Esses 7 tratam da terceirização em geral, os outros artigos tratam do trabalho temporário, e há uma regra específica, tanto para a terceirização em geral, quanto para o trabalho temporário, de que o tomador tem responsabilidade secundária. Com isso, não precisamos mais nos apoiar em teorias do Código Civil, em teorias sumulares, né? A própria súmula 331, inciso 4, inciso 5, já tratavam da responsabilidade subsidiária, não precisamos mais. Agora é a lei claramente que o faz. Mas há um pequeno detalhe que a gente viu no quiz que é bom abordar. Por incrível que pareça, a Lei 13.429 não deu isonomia salarial compulsória. Então, vamos dizer que eu seja um banco, tenho 20 caixas empregados, carteira assinada, bancários, e resolvo terceirizar outros 20 por uma empresa A qualquer. Então, o banco contrata a empresa A para essa empresa A assinar a carteira de 20 empregados para trabalharem para mim. Então, eu vou ter no meu banco, lado a lado, atendendo ao público nos caixas, nos guichês, 20 caixas empregados e 20 caixas não empregados. São terceirizados. Por incrível que pareça, eles vão trabalhar lado a lado, exercendo as mesmas funções e não tem qualquer isonomia salarial. Isso é um paradigma rompido, porque o artigo 12 da Lei 6.019, destinado apenas ao trabalho temporário, garante a isonomia entre o terceirizado temporário e os empregados que exerçam a mesma função no tomador. Isonomia de remuneração, nada mais justo. Se eu tenho um caixa que ganha R$2.000 para trabalhar 6 horas, como é que eu vou terceirizar lado a lado outro caixa para trabalhar 8 horas e ganhar 1.500? Não é crível. Na verdade, a Lei 6.019, quando trata da terceirização em geral, dá isonomia de refeitório ou alimentação, se o tomador já der alimentação e refeitório para os seus próprios empregados, também garantiu isonomia de atendimento médico ou ambulatorial, se o tomador já der para os seus próprios empregados, deve estender aos terceirizados, e por último, isonomia de transporte, caso o tomador já forneça para os seus próprios empregados algum transporte, deve então também estender aos terceirizados. Ora,
Ao mesmo tempo que o artigo 4º-C da Lei 6.019 garante a isonomia de alimentação e refeitório, ambulatorial ou de serviço médico fornecido aos próprios empregados para estender para os terceirizados e de transporte, o 5º-A da mesma Lei 6.019 diz que é facultativa a isonomia. E, por outro lado, diz, dependerá de previsão do contrato, a isonomia salarial e de outros benefícios. Ora, gente, qual é o empresário que quer terceirizar para pagar ao terceirizado o mesmo salário que paga aos seus próprios empregados, para conceder ao terceirizado os mesmos benefícios? Imaginem o bancário. O bancário, além da jornada de 6 horas, tem norma coletiva com direitos arduamente conquistados. É uma das melhores, se não a melhor, norma coletiva para os trabalhadores, é a dos bancários. Imaginem o banco, então, se terceiriza a caixa, atividade fim, não precisa dar isonomia salarial, não precisa aplicar as normas coletivas, olha só, inacreditável, não precisa enquadrar legalmente, porque por força do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, os bancários têm jornada de 6 horas diárias e 30 semanais. Ora, se eu terceirizar caixas, eles podem trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, já é uma economia. Não preciso da isonomia de salário nem de benesses. E ainda por cima, a lei é confusa, porque de um lado, no 4º-C da Lei 6.019, garante isonomia de ambulatório, serviço médico e de alimentação em refeitório. Por outro lado, 5º-A diz que isso é facultativo, que depende do contrato. Mas olha, como é que uma lei é assim? Como é que uma lei, no artigo 4º-C, diz uma coisa, fica garantido, e no artigo 5º-A, quer dizer, logo subsequente, diz, depende do contrato, a isonomia, a mesma, de ambulatório, se o tomador já concede aos seus próprios empregados serviço médico próprio, tem que estender aos terceirizados. Como é que num artigo diz que isso é compulsório e no outro diz que isso é facultativo? Tem uma explicação. A reforma trabalhista foi feita de forma muito apressada. E, obviamente, a revisão não foi suficientemente amadurecida. E alguns equívocos foram praticados. Esse artigo 5º-A foi alterado em novembro de 2017 pela reforma trabalhista. E o 4º-C foi feito em março pela Lei 13.429. Então, um foi feito pela Lei 13.429 e outro pela Lei 13.467. Um foi feito em março e o outro entrou em vigor em novembro. O legislador de novembro não leu a lei de março e não percebeu a contradição. Então, voltando, nós temos um artigo que garante uma isonomia, mesmo que pequena, só de atendimento médico ambulatorial, de serviços de alimentação em refeitório e de transporte, e 2 desses direitos, que é atendimento médico ambulatorial e serviço e alimentação em refeitório. Em outro artigo é dito que é facultativo conceder. Num impõe, no outro torna facultativo. Como é que a gente resolve esse imbróglio? Como é que a gente resolve esse conflito de leis no espaço e no tempo? Bom, se nós tivéssemos no âmbito do direito civil ou até do direito constitucional, eu diria que a lei de hierarquia superior revoga a anterior, a lei de mesma hierarquia posterior revoga a anterior e a especial revoga a geral. Mas nós estamos nos domínios do direito do trabalho. E aqui no direito do trabalho, nós temos um princípio próprio
para resolver conflitos de leis, toda vez que um mesmo empregado tiver direito a mais de uma norma que lhe é aplicável no mesmo contrato de emprego com seu patrão, de forma que essas normas tratam de direitos diferentes que colidem entre si. Como é que se resolve essa antinomia, esse paradoxo, esse conflito, essa tensão entre as normas? Princípio do indúbio pro misero. O princípio indúbio pro misero prega que, se é possível, mais de uma interpretação razoável que surge da norma, isso você não vai inventar uma interpretação. É razoável você ler o quarto C e dizer que ele impõe a isonomia desses direitos? Sim. É razoável você ler o quinto A, ambos da Lei 6.019, e dizer que ele torna facultativos os mesmos benefícios que um outro artigo diz que é compulsório? Sim. Então, se da norma surge mais de uma interpretação razoável, o exegeta, o intérprete, deverá optar por aquela interpretação mais favorável ao trabalhador. Então, neste caso, podemos dizer que o artigo 5º-A não deve ser aplicado com esse rigor, e sim o 4º-C. Aquele que terceiriza mão de obra meio ou fim deve dar isonomia ao terceirizado de serviços médicos ambulatoriais, desde que você já forneça aos seus próprios empregados. Também alimentação e refeitório, se você já fornece alimentação e refeitório aos seus próprios empregados, tem que estender aos terceirizados. E transporte, esse não há uma contradição, porque o outro artigo não contraria. Bom, fazendo então uma análise, há uma outra novidade na lei. Essa andou bem. Diz o seguinte: não deve o tomador dar espaços separados, com qualidade separada, de atendimento médico e de refeitório. Isso porque a gente percebe no nosso dia a dia que quem é empregado almoça aqui, quem é terceirizado almoça lá. O terceirizado tem uma comida de menor qualidade, tem um refeitório de menor qualidade. A lei deixa claro. Todo mundo junto e misturado. Não deve o tomador fazer essa separação. Tem que oferecer no mesmo ambiente, salvo se terceirizar mais de 20% da sua mão de obra. Então, vamos dizer que eu tenha 100 empregados e estou terceirizando 50 empregados. Ora, quem tem 100 e terceiriza 50, está terceirizando 50% do seu pessoal, né? Pelo menos metade de 100 é 50. Neste caso, a lei diz, se o número de terceirizados for superior a 20% da mão de obra própria, o tomador poderá oferecer um local diferente de refeitório e um local diferente de serviço médico ambulatorial. Mas deixa claro, com a mesma qualidade e padrão. Não é lá o refeitório dos terceirizados de menor qualidade ou a comida menos saborosa. Tem que ter igual qualidade entre os serviços ambulatoriais ou médicos e alimentação, e se for o caso até o transporte, entre os próprios e os terceirizados. Se terceirizar menos que 20%, todo mundo misturado, todo mundo no mesmo refeitório, que é o ideal, né, gente? É a integração. Bom, vou voltar um pouquinho na pejotização, que eu acho que é um assunto muito importante. Eu quero contratar o Manuel. O Manuel tem uma mão de obra específica, é conhecido no mercado, é habilidoso,
mas ele é sócio de uma PJ. Pode ser uma firma individual, pode ser uma EIRELI, pode ser uma limitada, não interessa o tipo de sociedade que ele tem. Eu, tomador, pessoa jurídica ou pessoa física, contrato a pessoa jurídica dele e nesse contrato eu digo que é o sócio Manuel que vai me prestar serviços. É uma terceirização, porque eu estou contratando uma empresa para me passar o sócio, não vai contratar, porque ele é próprio sócio, para prestar serviços. Então, a terceirização agora claramente é permitida por qualquer pessoa jurídica que contrate empregados para colocar no tomador ou pela sua própria pessoa jurídica. Professor, é só isso? Não. Há 2 requisitos que têm que ser respeitados, sob pena do vínculo de emprego do terceirizado se formar com o tomador, salvo se o tomador for público, quando não pode formar vínculo sem a prévia aprovação em concurso público. Quais são esses requisitos? 1. A Lei 6.019 deixa claro para a terceirização em geral que quem dirige os serviços do terceirizado é o empregador, não é o tomador. Gente, acho muito difícil um banco não dirigir os serviços do seu caixa. Como terceirizar a atividade fim sem dirigir? Portanto, continua valendo a regra de que o trabalhador terceirizado não é subordinado ao tomador. Ele é subordinado à empresa que terceiriza. E o segundo requisito é que se eu contratei limpeza, eu não posso usar o trabalhador para arquivo, para ascensorista, eu não posso desviar os serviços. Vamos ver se você está realmente prestando atenção? Vamos testar o seu conhecimento? Então vamos a mais um quiz. De acordo com o artigo 4º da Lei 6.019, a contratada pode ser uma pessoa física ou jurídica de direito privado. Antes de eu ler o outro, gente, contratada é sempre o tomador. Contratante é quem faz a intermediação. B. A contratada só pode ser pessoa jurídica de direito privado. C. A contratada só pode ser pessoa jurídica urbana, não podendo ser rural. D. Olha a casca de banana. A contratante só pode ser pessoa jurídica de direito privado. Gente, a resposta é a B. A contratada, que é que faz a terceirização, só pode ser pessoa jurídica de direito privado. Não pode ser pessoa física e não pode ser de direito público. Então, você acertou, é porque está prestando atenção. Vamos então fazer uma análise de tudo que a gente viu até agora sobre a terceirização. Eu não tenho dúvida que a terceirização é uma onda. Nós estamos vivenciando a terceirização desde os anos 70, com a inclusão da Lei 6.019, até então só era o trabalho temporário. A doutrina e os tribunais vinham segurando a terceirização, isso é, vinham tentando impedir a ampliação da terceirização em atividade fim, a ponto da súmula 331 do TST claramente só autorizar a terceirização do trabalho temporário, a terceirização do trabalho do vigilante, Lei 7.102 de 83, e não havia nada, nenhuma lei que regulasse a terceirização em geral. Nós tínhamos uma lei específica para a vigilância, nós tínhamos uma lei específica para o trabalho temporário, na época só para o trabalho temporário. Na CLT, no seu bojo, a gente tinha a primeira terceirização, que era do empreiteiro, do subempreiteiro, e só ali previa a responsabilidade subsidiária. Coube a doutrina e a jurisprudência
construir teses. Já que o juiz não pode se esquivar de julgar uma causa sob a alegação de que não há lei que regule, o direito, na sua visão ativista, o judiciário, na sua posição proativa, edita, então, a súmula 331. E nessa súmula, é claro que só podia terceirizar aquelas que a lei expressamente autorizava, trabalho temporário vigilante. Nós tínhamos duas leis esparsas, que é a telecomunicações em geral e concessionários de serviço público, que também permitiram, 94 e 96, a terceirização de atividade meio, suplementar e inerente. E nós estávamos vivenciando qual era a responsabilidade. Se eu contrato você para contratar um empregado para trabalhar para mim, qual é a sua responsabilidade e a minha? Você é responsável porque assinou a carteira dele e eu. Havia uma dúvida qual era a responsabilidade. Era uma responsabilidade solidária? Era uma responsabilidade subsidiária? E é bom lembrar uma regra comum do direito civil. Solidariedade não se presume. É oriundo do contrato ou da lei. Então, como é que a gente poderia dizer que o tomador é responsável junto com o intermediador? Por que que há responsabilidade ou corresponsabilidade? Buscou-se, então, no Código Civil. Aquele que causar danos a terceiros é obrigado a indenizar e reparar o dano. E se isso foi praticado em conjunto com outra pessoa, eles são solidários. Então, com base no Código Civil, artigo 942 do Código Civil, combinado com 927, consagrou-se a tese da corresponsabilidade daquele que recebe os serviços com aquele que está terceirizando, que é o empregador formal. Mas, como na CLT, artigo 455, existia uma regra de responsabilidade subsidiária entre o empreiteiro principal e o subempreiteiro, a jurisprudência entendeu de atenuar essa solidariedade com a regra do 455 da CLT. O 455 da CLT diz mais ou menos assim: nos casos de inadimplemento do subempreiteiro, que é o empregador, o empreiteiro principal, que é o tomador, responderá. Ora, se ele só responde quando o outro não cumpre a sua obrigação, é inadimplente, portanto, isso é uma responsabilidade secundária e não solidária. Eu posso usar a analogia para atenuar a solidariedade, mas não para criá-la, né? Porque pena não se interpreta subsidiariamente, solidariamente, analogicamente. Pois bem, o TST, então, consagra no inciso 4 a responsabilidade subsidiária. Mas nós tínhamos um pequeno entrave nisso tudo, que é a lei de licitação. A lei 8666, que é a lei de licitação, salvo engano, de 1993, no seu artigo 71, parágrafo 1º, diz que aquele que contrata por licitação não pode ser responsabilizado nem solidária nem subsidiariamente pelo inadimplemento do contratado por obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Então, foi o próprio artigo 71 da Lei 8666. Foi a própria Lei de Licitação, no artigo 71, parágrafo 1º, que exclui a responsabilidade do tomador público, isto é, qualquer órgão, qualquer ente da administração pública que queira contratar um serviço, comprar algo, tem que fazer, salvo raras exceções, por licitação. Mas o tomador não tem nenhuma responsabilidade só porque é tomador público. Buscaram, então, na própria lei de licitação, artigos, entre eles o artigo 65, em que obriga
àquele contratante, isso é o tomador público, a fiscalizar a execução do contrato. E mais tarde, a jurisprudência abraça essa tese para dizer o seguinte: nas terceirizações, o tomador público que terceiriza só responde subsidiariamente se ficar comprovada a não fiscalização daquele contrato. Isto é, não é a mera inadimplência que gera a responsabilidade secundária do tomador, como ocorre com qualquer tomador privado. Se eu, pessoa jurídica de direito privado, contrato você, outra pessoa jurídica de direito privado, para contratar um empregado para trabalhar para mim, o simples fato de você ser um inadimplente traz para mim a responsabilidade subsidiária. Mas para o tomador público, decisão essa mantida pelo Supremo Tribunal, posição mantida pelo Supremo Tribunal, não depende da mera inadimplência, tem que ficar comprovada a não fiscalização do órgão público na execução daquele contrato. Bom, terminamos a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.